Porção semanal Ki Tetse, Deuteronômio capítulo 21, Torá Azul, Torá Capa Azul, página 566, verso 10. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos e os entregar o eterno teu Deus em tuas mãos, e deles levares cativos, e vires entre os cativos uma mulher formosa, a desejares e a tomares para ti por mulher, então a trarás para dentro de tua casa, e ela rapará sua cabeça, e deixará crescer suas unhas, e tirará o vestido de seu cativeiro de sobre ela. Ficará em tua casa, e chorará seu pai e a sua mãe 1 mês. Depois estarás com ela, desposá-la-ás, e será para ti por mulher. E, se não a quiseres, a deixará ir em liberdade. Não a venderás por dinheiro, e não te servirás dela, porque a afligiste. Quando um homem tiver 2 mulheres, uma amada e outra que o aborrece, e ambas lhe derem filhos, a amada e a aborrecida, e for o filho primogênito da que a aborrece, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, o primogênito. Porém, ao primogênito, filho da aborrecida, reconhecerá, para dar-lhe 2 porções de tudo o que possuir, porque ela é o princípio do seu vigor, e a ele pertence o direito da primogenitura. Vamos dar uma paradinha aqui. Esse começo, portanto, quando fala de ir à guerra, claro que aqui é ir à guerra literalmente naquela época, porque eles estavam nesse processo. E iriam entrar ainda num processo literalmente falando, quando eles fossem ocupar a terra prometida, a terra de Canaã. Agora, em termos daquela época, havia algumas regras que vai ser dito ainda mais para frente sobre aquele que casou. Nós vamos ver provavelmente semana que vem, o que casou, o sacerdote, o sumo sacerdote que estará presente, ele vai fazer a pergunta: aqueles que estiverem com medo, eles devem voltar para casa. Aqueles que casaram, eles também não deverão ir à guerra. Aqueles que compraram uma propriedade, também não deverá ir à guerra. Eu sei que esse pedacinho aqui é lá para a semana o fato seguinte, mas eu estou trazendo para cá para juntar, para a gente pensar no momento de guerra que cada um passa na nossa vida. Vida não. Vida no sentido, você viveu essa vida, morreu e iniciou uma outra vida, quem sabe até voltando para cá, para corrigir algumas coisas e assim vai. Mas no próprio sentido do nosso dia a dia, nós temos guerras diárias dentro do nosso ser. E tem coisas que a gente olha nesse período de guerra. Eu estou chamando de guerra, vou frisar, não estou falando agora da guerra de exércitos, da guerra entre povos. Aqui está falando literalmente da guerra entre povos, porque um homem que está ali em combate, às vezes fica bastante tempo em combate, ele pode ter desejos. E quando ele vê uma mulher bonita, dessas prisioneiras de guerra, ele vai querer ter um caso com ela. Portanto, era a lei de que o soldado, quando saísse para a guerra, ele tinha a obrigação de dar a ela uma carta de desquite, tá? Um divórcio, que é o get. Porque se ele for morto em combate, a esposa fica livre para poder casar, dando sequência na vida dela. Se ele não der a carta de divórcio para ela e ele morrer, ela vai ser considerada ainda casada, vai prejudicar o futuro da vida dela. Então, ele deixa a carta. Se ele for e voltar, então aquela carta
ele pode rasgar, ela perde validade. Mas se ele não voltar, então aquela mulher está livre. Tá? Lembrando que isso se aplicou àquele caso de Davi com Batseba, quando Urias foi para a guerra e aí Davi teve um caso com ela. Tá? Nesse sentido, sem entrar em detalhes, mas tecnicamente falando, ela não estava casada mais. Tá? Mas vamos voltar para o nosso caso de agora. Então, se o homem vê aquela mulher bonita, ele está totalmente alterado. O momento da guerra, aquele momento de vida, altera todo o emocional. Ele pode não estar gostando daquela mulher de verdade. Aí Deus coloca essas regrinhas para quê? Você quer ter essa mulher? O que adianta Deus falar, eu não permito você ter essa mulher? Vai chegar uma hora que o impulso daquele homem vai ser tão grande que ele vai descumprir. Então, para que ele não peque ainda mais, Deus permite que ele tenha aquela mulher. Mas, antes de tocar naquela mulher, ele vai ter que, primeira coisa, raspar o cabelo dela, deixar aquela mulher careca, porque a beleza da mulher está no cabelo, tá? Você pode perceber o quanto a mulher usa o cabelo no processo de sedução, o quanto embeleza o corpo dela o cabelo. Lembrando que o cabelo também ele era aceito para queimar em sacrifício no altar, então alguma coisa o cabelo tem. A mulher quando casa, a mulher judia quando casa, ela não vai mostrar mais o seu cabelo para as demais pessoas. Você pode reparar aí em reportagens que você assiste por TV ou algum documentário, você vai ver que a mulher judia solteira, ela está com os cabelos normais. As mulheres casadas, elas usam um lenço, tá? Agora, nos tempos modernos, muitas usam uma peruca, tá? Para ficar bonito e tal. Mas o verdadeiro cabelo, a beleza dela é para o marido dela. Em casa, não é para outros homens. Então, nesse sentido, rapa o cabelo dela. E aí, se ele de fato gosta dela, isso não vai ser empecilho. Outra coisa, deixa a unha crescer. Tem que ficar com unha compridona, tá? Não como a do Zé do Caixão, né? Que vai enrolar. Mas deixa a unha comprida. Ou seja, você está tirando todos os adornos, praticamente, da mulher que induz o homem ao, entre aspas, erro, tá? Ou então alimentando somente os olhos, né? Vamos dizer assim. Agora, o que pode acontecer? O que se demonstra, o que se percebeu, é que este homem, geralmente, ele passa aquele momento que ele está fraco, ele quer aquela mulher. Quando ele volta à vida normal, aí ele descobre que ele não gosta tanto da outra. Então, aqui a porção vai chamar de a mulher aborrecida. Ou ele vai aborrecer a mulher dele, lembrando que naquela época o homem podia ter outras mulheres. Então você tem uma primeira mulher e uma segunda mulher. E aí ele pode ter uma dessas duas como a aborrecida. E como a porção de herança, o primogênito, ele tem porção dobrada, ora, se você tem um filho com a mulher que você ama, você vai querer deixar a porção dobrada para esse filho dessa mulher amada. O que acontecia ali é que esta mulher aborrecida geralmente ficava para aquela mulher que ele adquiriu na guerra. E se ela tem esse primeiro filho, ele não queria dar herança para esse filho da aborrecida, ele queria dar para outra. Aí, veja que Deus, como ele é justo, ele olha para essa situação e fala, não, de jeito nenhum, né? Não é possível, é o primogênito, então é do primogênito, não interessa se é da aborrecida ou se é da amada.
A porção seguinte, que vai emendando aqui, vai falar do filho rebelde. E o filho rebelde, ele tem que cumprir alguns requisitos, como o filho que rouba o pai e pega o dinheiro dele para beber o vinho na rua, para fazer isso, para fazer aquilo. Esse filho, quando faz isso, ele é repreendido. Se ele não acatar e volta a fazer todas essas coisas, deve-se procurar os juízes da cidade e coloca uma pena. E ele não respeitando e voltando a andar nesse mau caminho, então vai se buscar a corte dos juízes de 23 juízes. E aí pode ser definido sobre ele a pena de morte. É dito pelo Talmud que nunca foi usado essa pena de morte. E aí eu comentei já outras vezes com vocês que um outro desse comentarista do Talmud, ele fala que ele viu um filho ser morto. Então, todas essas opções, a cidade que era incendiada, tantas coisas, ele sempre dava o veredito dele dizendo que ele viu, que ele testemunhou, tá? Agora, de uma forma geral, é aceito. Nunca houve uma cidade queimada e nunca houve um filho nessa situação. Mas, voltando aí, juntando as coisas, era entendido assim: quando um homem tem um relacionamento com uma mulher, agora aqui a gente vai explicar um outro assunto, tá? Que não está aqui no texto. Vem aquela questão, as almas, imagine, há um jardim de Deus na eternidade. Pense assim para ficar mais fácil, porque todo mundo tem noção do que é uma plantação. Se eu falo para você um canteiro de pé de alface, é muito difícil alguém, dentre nós aqui dessa nossa geração, que não conheça um canteiro de pé de alface. Ainda que ele não tenha visto de verdade uma criança ou um adolescente só dentro da cidade, nunca foi no campo, não viu, mas em reportagem de TV, alguma coisa, ele viu aquele canteiro, né, no chão e a alface ali. Então é fácil ele compreender isso. Então imagine que há um canteiro de almas na eternidade. Quando vai nascer uma criança, o Eterno chama o anjo responsável e vai falar: traz uma alma para mim, certo? Tá bom, agora essa alma, como que ele vai atrair, como que vai atrair uma alma boa ou uma alma mais ou menos, ou uma alma ruim? Porque como que vai atrair? A atração, a responsabilidade vem do casal. E é principalmente como está sendo feito aquela relação, o que eles pensam e como que é feito. Esse como que é feito não é a forma no sentido de posição, não é nada disso. É no sentido de atração de alma, tá? Assim como você conhece pessoa que, como diz o povo aí, o santo não bateu com um do outro, não é assim que o povo fala? Claro que isso daí vem de experiências voltado do espiritismo, mas é algo que todo mundo conhece, esse sentimento. Você não conhece a pessoa, você não sabe quem ela é, não tem aquele contato, mas alguma coisa dentro de você é repulsão, você não quer ser atraído. Pensamentos, ou seja, a consciência do homem, a alma do homem, quando as suas atitudes, ele já é um homem mau, ele já não está de um bom caráter, geralmente ele vai se associar a uma mulher também que não está bem nesse caráter. Então, que tipo de alma que vai ser atraído? Uma alma boa? Não tem como de um relacionamento bom puxar uma alma boa. É diferente da questão quando se fala pais bons podem gerar filhos ruins? Podem, mas aí você tem que levar em conta
que também, a partir daqui, é a escolha pessoal de cada um. Quer ver um exemplo? Todo mundo sabe quem é o profeta Eli, tá? Aquele que na época de Samuel foi quem cuidou de Samuel pequeno. Mas o que acontecia naquela época? Os 2 filhos dele, eles estavam agindo mal da forma em receber as ofertas que chegavam para Deus. O sacerdote tinha direito? Tinha, mas também tinha regra, não era simplesmente qualquer coisa. Aqueles 2 mandou confeccionar lá diante do ferreiro um tipo de colher, um tipo de garfo, e ele dava ordem aos seus serviçais, né? Que pegasse aquele objeto lá e cravasse dentro daquela porção, o que saísse era dele. Mas a regra dos sacerdotes não era essa. Mas nesse sentido, eles não estavam nem aí. Tinha que fazer. Isso, o povo começou a reclamar. Chega diante do ouvido do pai dele, o sumo sacerdote. Chegou. O pai reagiu em repreensão da forma que deveria? Não. Não interessa agora as explicações do porquê que não. A verdade é que ele não corrigiu. E os filhos continuaram. Não adiantava o povo falar, talvez muitos não falavam por causa de medo. Tem todo um cenário por trás aí. Mas isso fez com que o Eli, que era o cabeça naquela época, o Espírito de Deus vai ficar totalmente num homem assim? Não, vai começar a se retrair, entendeu? E aí chega aquele famoso caso de Hana, a Ana, no livro de Samuel, que se tornou a mãe de Samuel. O que acontecia com ela? O marido dela tinha 2 mulheres, uma chamada Penina e a outra Hana, que é ela. Penina teve filhos, Hana não tinha filho. E aí o tempo vai passando, Penina tem filho e começa a falar demais, né? A aborrecer. Então aquilo estava trazendo muito sofrimento para Hana. O Midrash, ele vai contando a história. Na verdade, o Midrash, o livro de Samuel, ele vai contando essa história e ele vai mostrando que Penina começou a castigar, entre aspas, castigar com atitudes, palavras, Ana, mas não no sentido da maldade de fazer Ana sofrer, mas no sentido de fazer com que Hana tivesse aquela garra. Sabe quando você está sendo escorraçado e aí vem uma força de dentro e você fala, eu vou virar essa situação. Então ela queria, fazendo o mal, para permitir, para gerar dentro de Hana essa vontade de dar a volta por cima. Então ela iria com toda a força para Deus e dizer, Deus, me dê um filho, abra a porta, faz isso, faz aquilo, entendeu? Só que não estava funcionando tanto do jeito que Penina queria. Estava, assim, trazendo muito sofrimento para Hana. E aí, quando ela vai nessa festividade, não era para esse sacerdote, o Eli, estar ali naquele dia. Mas o eterno Deus queria abençoar Hana. E para ela ser abençoada, ela precisava receber a palavra falada de uma autoridade. Então Deus faz com que Eli estivesse lá, e quando ele passa por ela, ele vê aquela mulher naquela dor, naquela garra que então Penina queria. E ela está ali falando, colocando para fora mesmo. E aí ela está balbuciando, né? Está mexendo os lábios, aquele homem passa, ele olha para ela, e aonde está escrito ali, que ele acha que ela estava bêbada. E ela fala, não, de jeito nenhum, eu não bebo, não sou assim. Isso é dor, é angústia.
E aí ele então cai em si. Ora, o Midrash então conta que naquele momento que ele olha para ela, em tempo normal na vida daquele homem como sacerdote, o Espírito de Deus iria trazer para ele a interpretação, a codificação do motivo e daquela necessidade. Mas ele estava fora da posição para que o Espírito estivesse com ele, porque ele não repreendia os próprios filhos, tá? Ele estava em pecado com Deus? Em princípio não, mas a falha dele de não corrigir os filhos afasta um pouco em desempenhar o trabalho dele. Quando ele não identifica aquela palavra, ele passa vergonha, porque ele fala, você está bêbada? E a mulher fala, de jeito nenhum. Imagina uma cena, você perto, fala assim, nossa, o sacerdote, você que é o cara, você não consegue identificar que isso aqui é dor, que eu não estou com aspecto de gente que bebeu? Ou seja, é uma vergonha para ele. Então ele se sente envergonhado. O que sobrou para ele? Se ele passou vergonha e fez a mulher ficar envergonhada, ele libera a bênção para ela. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, Deus mostra para ele que ele não está numa posição correta, que tem coisas a consertar. Ao mesmo tempo, Deus faz com que ele libere a bênção para Hannah. E assim foi. É onde ele termina dizendo que Deus, então, pudesse sim ouvir a oração e conceder a ela aquele pedido. E de fato aconteceu, né? Como todos sabem, veio aí o nascimento de Samuel. Agora, voltando lá para a nossa história, quando aquela mulher de guerra pudesse gerar um filho com um soldado, a probabilidade é que o filho rebelde nascesse de uma relação dessa. Por isso vai ligando um assunto com o outro. Não que uma outra relação não fosse acontecer. Podia acontecer. Mas uma mulher de guerra, naquelas situações, a forma que pudesse acontecer, são momentos angustiantes. E aí a força de atração para que desça uma alma, poderia vir uma alma sem qualidade. Então o filho entraria nessa questão do filho rebelde. Como explicar necessariamente os variados comportamentos de pessoas que vêm ao mundo? Seria explicar de modo simples assim? Claro que não, tá? Uma das coisas você tem que entender que no relacionamento de marido e mulher, depende da forma como foi aquela relação que gerou o nascimento de uma criança. Então, naquele momento, imagina um momento de estupro, de violência. Tem maridos bons, tem maridos ruins, insensíveis. Imagina, as pessoas vão para uma rave que tem por aí. Aí acontece um monte de relacionamento. Carnaval, por exemplo, também um monte de relacionamento com quem você não conhece. Os pensamentos, está tudo fora de sintonia. Que tipo de alma que vai atrair ao mundo? Você não vai querer de uma relação que não é justificada, que não está pensando em coisas boas, que venha uma alma boa. Então, nesse sentido, é muito fácil compreender que o mundo está cheio de almas que não são almas de qualidade, porque a forma do relacionamento para se gerar uma gravidez é uma forma também que não está no sentido santificado. Você pega aí bebedice, prostituição, um monte de coisa. Então tudo isso tira a qualidade de uma alma. Isso já é bastante. Por outro lado, ao entrar neste mundo, embora toda alma receba no ventre materno a instrução de Torá,
mas em seguida ela vai esquecer. Isso vai ficar, eu quero, se não tiver nada aí. Em seguida, ela vai ficar de forma inconsciente, esse conhecimento. Aí, o que acontece? Acontece que todo mundo tem que ter escolhas. Nós fazemos escolhas. Imagine só, numa sinagoga de judeus, numa reunião de católicos, numa igreja, ou dentre evangélicos, ou dentre qualquer outro tipo de pessoas conhecidas como religiosas, só porque elas são religiosas debaixo de uma regra religiosa, ritual, significa que todos eles vão fazer aquele bem? A gente sabe que não. A gente sabe que não. Você vai ter muitos padres ruins, inclusive. Você vai ter membros que, embora uma orientação seja muito boa, mas eles também não cumprem. Então, tudo isso não significa que o fato de você ter recebido algo bom ou não, você vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas são para todas as pessoas. Por outro lado, você pode imaginar que uma pessoa que vive aqui, imagina alguém aí de, 30 anos de idade, não é religioso nenhum, não diz que é ateu, mas também não frequenta nenhum tipo de igreja, congregação, nem judaica, nem nada. E aí você repara nas atitudes deles, bons pensamentos, é uma pessoa que tem misericórdia, que está preocupado com classes de animais, que está preocupado com a profissão dele em servir da melhor maneira a sociedade, está preocupado em ajudar o próximo, talvez alguém assim está chefiando uma ONG, por exemplo. Aí você vê um monte de coisas boas que essa pessoa faz visando o ser humano. E aí você pensa, como que essa pessoa faz isso? Algo que agrada a Deus, que são coisas que são de Torá. Onde ele recebeu aquele ensinamento? Se ele não vai a canto nenhum. Então aquilo vem da expressão dessa Torá inconsciente que está nele. Ela acaba influenciando. Então coloca na tua cabeça, para servir a Deus, não precisa estar dentro de uma igreja. Tá? Por outro lado, onde é que você vai buscar conhecimento? Numa reunião. Porque nem todo mundo tem tempo de buscar conhecimento. Então, a reunião, você vai adquirir conhecimento para alimentar aquele desejo que vem de dentro de você, e ainda você vai acertando as coisas. Aqui também vai falar, eu tinha dito sobre as guerras que a gente passa, né? A vida da gente, ela é um tormento. Você é obrigado a se relacionar com gente ruim. Você tem que aprender a se relacionar com pessoas ruins, com pessoas boas, com pessoas mais ou menos. Nós estamos aqui, e a gente vai ter pessoas no local de trabalho, numa sala de aula, numa escola. Não tem como a gente viver sempre do lado de gente boa, tá? E outra coisa, até quanto nós somos pessoas boas? Não tem todo mundo só bonzinho e todo mundo só ruinzinho, tá? E então nesse dia a dia nosso, a gente também é como se estivesse nesse texto da guerra. Esse texto de guerra faz com que a gente, por exemplo, quantos casamentos não têm acabado por um momento de guerra bobo? Aí a pessoa está com um problema em casa, não está conseguindo resolver, pode ser um problema só no casamento, pode ser um problema em falta de dinheiro, pode ser um problema com um filho, e tudo isso deixa um ou outro todo emocionalmente abalado. E aí, lá no local de trabalho ou qualquer lugar fora de casa, a pessoa vai encontrar
naquela ilusão dela, ela vai estar na mesma posição desse soldado. Entendeu? Ele olha alguma coisa bonita que ele vai querer. Então, desse lado de fora, ele está sujeito a ser coisas, e Satã vai ter interesse nisso, de sempre mostrar coisas para os olhos de alguém. Quem que vai ter a sabedoria? A pessoa. A pessoa tem que entender que ela está constantemente numa guerra, que não é tudo que o teu olho vê de bom que você tem que pegar, né? Como foi dito lá sobre a árvore do conhecimento. Não é porque aquilo era bom que você tinha que pegar. A ordem era não toque. Não toque não. Eva que falou não toque. Deus falou não coma daquilo lá. Você vai ter variados contatos, você vai ter contatos com coisas do teu eu. E ensino no sentido psicológico, a gente fala que aquela distribuição e conquista da terra prometida, ela também é um exemplo das lutas que a gente tem dentro do nosso coração. As nossas lutas afetivas, coisas que a gente precisa conquistar, terras que precisamos conquistar. Aqui no caso é a gente tomar cuidado com coisas que se apresentarão a nós, mas que estarão na mesma posição desta mulher de guerra. E aí, como que vai tratar? Aí tem aquelas regrinhas que você tem que colocar à prova, mas isso aqui mesmo é algo que é bom para mim? Em pouco tempo você vai chegar à conclusão que não, que você tem que se afastar dessas coisas, tá? Quer ver um exemplo muito bobo? 2 exemplos. Imagina que essa xicrinha aqui que eu estou segurando, ela fosse uma cerâmica de tempos muito antigos. Isso aqui custaria uma fortuna. Aí falamos, se custaria uma fortuna, a gente estaria usando? É só no exemplo. Mas se eu pego aqui, imagina, eu pego um café extremamente fervente e de repente acontece alguma coisa e aquilo está queimando a minha mão. Se isso aqui é valioso, você acha que o meu ser, embora todo mundo sabe que tem, você pega numa coisa quente, o natural é teu corpo, é involuntário, você solta, não é? Agora, você sabe que isso aqui é uma fortuna, você vai soltar? Mesmo tendo aquele comportamento involuntário que é de você soltar, nesse caso você passa por cima dessa ordem involuntária e você se sujeita a queimar o dedo, a perder o valor que está aqui. Você não solta, porque se você soltar, você quebra. Perdeu uma relíquia. Então você prefere queimar o dedo, porque depois cura, né? Sara, tá bom? Isso aqui é uma coisa. Então aqui é uma prova, que no fundo, embora tudo pôs a mão no quente, você põe a mão na chapa quente, você vê que a mão faz até assim, ó. E assim vai. É um recurso do nosso corpo? Claro que é. Agora também é um recurso você também avaliar. Se isso aqui é caro, como eu disse, você prefere queimar a mão, você não solta. Você resiste. Tá? Resiste mesmo. E não solta aquilo. Aí eu pensei no segundo exemplo, o que será? Me deu um branco agora. No que seria o segundo exemplo. Mas esse aqui já está bom, já mostra que a gente segurou a onda, tá? Lembrei. Imagina, você tem lá o teu chefe lá no trabalho. Aí o chefe, porque é chefe, ele acha que ele pode muitas coisas, né? E aí ele fica sem educação. E aí ele te dá uma bronca que ele extrapola o limite da função dele. Aí já virou sem educação mesmo, já virou... tem até caso que é previsto pela lei trabalhista, né? De ocorrer até briga. E aí você pode pedir justa causa para um funcionário, tanto quanto para um empregador.
mas não vamos chegar tanto. Vamos pensar só naquela discussão de bairro ali, aquela discussão entre funcionário e gerência, e o cara extrapola e fala alguma coisa que veio até aqui para você revidar. Aí você consegue segurar, você engole aquele boi, né? Com chifre e tudo. Você segura por quê? Porque alguma coisa te diz, ele pode mandar embora. E aí se ele me despede, se eu falar o que eu quero falar, e aí como é que fica? Tá? Mas faz bem para o funcionário engolir esse negócio? Não faz. Por outro lado, existe isso aqui a gente chama de aberração. Aí você vai para casa, é muito comum você chegar em casa e, como diz no popular, chutar o cachorro, você briga com o teu filho e já desrespeita a mulher, e aí você vai soltar em casa aquilo que está preso aqui, que você deveria ter soltado para ele. Mas por medo de ser mandado embora, você vai repassar aquela fúria para outro inocente. Olha, você foi inocente em relação a ele, só que você está cometendo a mesma coisa. Você vai também espancar, sem dar pancada, no inocente. Então, quer dizer, o que seria bom as pessoas, se elas assim pudessem desenvolver esse domínio das coisas? Era justamente o quê? Na hora que está indo para casa, se ele conseguisse reviver aqui na mente aquela discussão, e ali, naquele momento de discussão, ali você pode falar. E tem a mesma validade de se você tivesse falado. Só que se tivesse falado, você poderia receber o cartão vermelho. E aqui no sentido em pensamento, você não recebe o cartão vermelho. Mas o emocional limpa aquele negócio. E a energia psíquica volta a rodar normal. Entendeu? Você fala assim, isso tranquilo, dá para fazer. Engano seu. A maioria das pessoas não fazem isso. E elas vão... É como se fosse a famosa veia que vai sendo entupido por acúmulo de gordura, no caso, né? E vai pressionando até chegar a um ponto que você tem que fazer aquele processo para limpeza. Se todo mundo conseguisse lidar com essas coisas, as pessoas seriam saudáveis. Agora, vamos ver de uma outra forma? Isso que eu estou te falando, vamos juntar com esse aspecto da mulher de guerra? Ora, você é o soldado. E é essa pessoa que estamos falando aqui. O soldado vai à guerra, você também está numa guerra, que é o teu dia a dia, a tua vida. Lá você vai combater o inimigo. Aqui você vai ter sempre que combater algum inimigo. Só que alguns inimigos aqui do lado de fora vai te atrair. Aqui não estamos falando mais como se fosse sexual, tá? Porque quando fala lá, a mulher de guerra é uma mulher bonita, que tem os seus traços. Aqui também do lado de fora, também tem os traços. Por exemplo, você trabalha na linha financeira e vê um jeito ali que fica muito fácil pegar um dinheirinho e que ninguém ia ficar sabendo. Veja, isso aqui não é sexual, mas também é um atrativo, como se fosse a mulher de guerra. Você vai querer, você vai resistir, e aí você vai ter que fazer esses exercícios. Lá, Deus coloca, você quer isso? Mas veja, rapa o cabelo dela, deixa a unha crescer. Aí do lado de cá, se você pensa assim, bom, eu sei, a minha posição, o dinheiro passa na minha mão, se eu desvio esse pouquinho, ninguém vai perceber, ninguém. E aí você tem que pensar assim, lá na Torá está escrito, mandou rapar a cabeça. Aí você poderia pensar assim, e se alguém descobrir de alguma forma, eu vou ser despedido, eu vou ser mandado embora por justa causa, isso aí pode espalhar depois, quando eu for fazer uma entrevista, também na linha financeira, que é o que eu sei fazer, você está pensando tudo isso, né? E aí, que seria como tirar
o cabelo da mulher, entendeu? Aí você está pensando lá, aí eu chego numa entrevista, ó, já passo vergonha com a mulher em casa, que moral que eu vou ter, que exemplo que eu vou dar para o meu filho pequeno, que o pai dele foi mandado embora porque roubou uma quantia, e assim vai, entendeu? Então, esse tipo de coisa no nosso dia a dia, a gente vai pensando. Há muitos anos atrás, uma pessoa que eu conheci, num dado momento, falou de um assunto e disse que lá no local de trabalho tinha uma pessoa que dava a ele, em forma de fantasia, tudo aquilo que ele esperava na mulher dele. E aí eu perguntei para ele, por que você não traiu tua mulher? Aí com toda a paciência ele pegou uma Bíblia que tinha dentro da pasta dele, abriu lá em Provérbios e leu um texto para mim, leu 2 capítulos inteiros de Provérbios. Eu não fiz por causa disso aqui. Esse exemplo dessa pessoa, ele fez literalmente o que o soldado tinha que fazer em relação à mulher. Então ele comparou as coisas, ele olhou para o emocional dele e avalia até quanto me seria favorável uma junção dessa. Seria bom para a realização dessa fantasia, mas ela, em pouco tempo, seria a mulher aborrecida, porque eu amo a minha esposa. E aí na hora que ele faz aquela comparação, ainda o texto diz assim, que quem faz aquilo está distribuindo a sua riqueza. Agora, riqueza aqui, ali no texto, literalmente é no sentido de dinheiro. Você pode ver, tem gente aí que trabalha só para pagar pensão, né? Então você tem o salário, na hora que você vai receber o salário, 30% vai embora, porque você teve um filho fora do casamento. Você conquista a tua herança, aí os filhos do casamento você está prejudicando, porque você tem que dar também porção para aquele filho que você teve fora. E é tanta confusão que você está perdendo o seu tesouro. Você está perdendo o teu tesouro no sentido de comportamento, no sentido financeiro, em sentido emocional. É uma confusão tão grande, tá? Portanto, essas regrinhas que Deus vai colocando, não está lidando simplesmente com o ato sexual no momento da guerra, mas está lidando com dor profundas que vai machucar pessoas. Essas pessoas machucadas vão gerar almas machucadas que vão contaminar o mundo, trazendo a parte negativa de cima a baixo, que vai fazendo com que este mundo fique mais escuro, mais em treva. E nós somos chamados da parte de luz para trazer luz a esta terra. E você traz luz a este mundo quando o teu comportamento ele é equiparado à Torá. Então aquela pessoa que não vai em reunião nenhuma, de nenhum tipo de religião, mas ela, fiquei sabendo aí esses dias que uma mulher tem, na onde eu faço andando de bicicleta, então aquela rua lá é cheia de, no ponto dela tem 3 pontos de casinha para gato. Então tem ali a casinha com água e todo dia, mais ou menos 4 horas da tarde, sobe uma mulher, ela para ali, vai lá no porta-malas do carro, pega lá a ração e vai alimentando essas casinhas. Tá, não sei se ela é religiosa, sei lá, tal. Mas partindo do ponto que ela não tenha religião nenhuma, a atitude dela é boa? É boa. Ela está cumprindo um mandamento de Deus? O que você acha? Ela está cumprindo uma das 7 leis de Noá. Porque você tem um judeu a cumprir 603 mandamentos e todas as demais nações do mundo, para agradar a Deus e servir a Deus sem ser obrigação de se converter ao judaísmo, ela deve seguir 7 leis de Noé. Dentre essas 7 leis está escrito cuidar dos animais. Então essa mulher vai lá, cuida de um gato que não é dela, ela cuida do gato que está na rua. Pessoas que cuidam de cachorros que estão na rua,
Aqui mesmo em Campinas tem lugares aí que eles colocam casinha na calçada, eles fazem um comedouro e bebedouro com PVC, isso. Tudo para favorecer esses animais. Se eles não conseguem pegar e levar para uma entidade, uma ONG que toma conta disso, pelo menos eles estão fazendo. No tempo de pandemia, alguém teve a ideia de colocar lá naquele portão lá do cartódromo do Taquaral. A pessoa ia lá, se ela estava precisando de arroz, bastava ela pegar o arroz que ali estava. Mas sempre partindo do ponto que você tem que ser uma pessoa boa. Que você vá sabendo, eu posso pegar o arroz, mas você tem que saber que você de fato está pegando o arroz. Não é, eu vou pegar, porque é muita malandragem, tá? Mas aquela pessoa, ela parte do bem, para favorecer o bem. Então tudo isso precisa estar relacionado com uma igreja, com uma entidade religiosa? Não. Pessoas que têm um sentimento assim, elas estão fazendo bem, está tendo misericórdia do pobre, está tendo misericórdia desse, daquele outro. Tudo isso é Torá. Então pessoas cumprem Torá sem estar vinculado a uma religião. E isso é muito importante. Tá? Aí tem todas essas coisas. Vamos ficar somente nesses dois exemplos aí, que é a mulher de guerra, que é você diante desta guerra da tua vida. Às vezes você vai querer fazer alguma coisa errada, mas lembra que, nossa, lá a Torá, descobri que lá eu tenho que rapar o cabelo da mulher. Aí você vai olhar, isso aqui que eu quero fazer, que tipo de mal? Você pode projetar. Que tipo de mal pode trazer para mim? Ou que tipo de benefício pode trazer a mim? Tem certas coisas que na nossa batalha que é permitido você ter. Mas pense no que vai afetar em você, em quem está próximo de você. Se vai lesar, se vai ter problema, aqui no caso do texto fala, se vai gerar um filho rebelde, então, ou seja, se o comportamento que virá para você depois vai fazer você uma alma ruim, um comportamento rebelde, ora, não faça. Aguenta. Foi como lá o exemplo aqui, ó, é caro demais. Queime a mão, suporte aquela situação. No livro de Samuel, quando fala sobre Davi, já falei sobre o pecado dele com a Batseba, né? Aí ele estava sendo muito humilhado pelas pessoas na rua. As pessoas faziam gracinha, tipo perguntando assim, ô rei, se eu tiver uma segunda mulher e fizer tal e tal coisa, a Torá permite ou não? Porque naquele tempo o rei também era juiz. Tinha que dar aconselhamento, julgando causas. Mas essas pessoas não tinham esse problema. Elas falavam isso para trazer de volta na mente dele o pecado que ele cometeu com Batseba. E aí isso trazia muito sofrimento para ele. Sabe o que ele fez? Ele pensou assim, eu sei que eu pequei. Primeiro ponto, reconheceu o pecado. Segundo ponto, eu pedi perdão a Deus. Fiz techuvá. Segundo ponto cumprido. Mas não melhorou a situação aqui fora. Melhorou aqui dentro, eu estou me sentindo bem com Deus, mas a situação aqui fora, ainda estou sendo muito humilhado, está tendo uma projeção em cima de mim de coisa ruim. Isso me traz sofrimento. Então ele entendia que essa porção de sofrimento ainda era o recurso do processo de perdão. Porque é ensinado pelos sábios que dependendo do erro que uma pessoa tem, só fazer techuvá não vai resolver. Então ela vai precisar de uma segunda causa, Yom Kippur. O que é Yom Kippur? É aquele dia sagrado que é o dia do perdão. Tá? Então, se só techuvá, para a grande maioria, techuvá já basta. Mas quando o erro dele foi mais pesado, ou pela posição ocupada, mais pesado, então ele vai precisar de uma segunda coisa. Yom Kippur,
E aí, se não resolveu como Yom Kippur, vai precisar de uma terceira coisa, que é sofrimento. Davi já estava nesse terceiro grau, que era o sofrimento. E aí, quando o sofrimento ainda não resolve, e aí vem o quarto dispositivo, que é chamado dia da morte. E o que seria esse dia da morte? Dia da morte é como está lá em Pirkei Avot, quando você não está se sentindo legal com o erro, com as coisas, você tem que imaginar assim. Imagine que você fosse morrer amanhã. Se você tivesse a certeza que morreria amanhã, o que você faria hoje? Consertaria a tua vida com Deus. Você faria tudo que tinha de ser feito, porque no outro dia, ao passar para o mundo das almas, você ia ter a certeza que lá, do lado de lá, você não precisa cumprir mandamento. Porque o teu tempo de cumprir mandamento de Deus, de fazer boas obras, de trazer à existência a figura de Deus ao mundo como luz e dar bom exemplo, é aqui, enquanto você está vinculado ao corpo. Do lado de lá, o corpo não está. O corpo ficou lá na cova, no cemitério, mas você só está com a tua alma. E lembra o que diz o Zohar, que enquanto você está aqui nessa terra, Deus preparou na descida da tua alma, Ele preparou uma vestimenta, que é o corpo físico. Ele fez isso. Agora, é você, durante o decorrer da tua vida, que tem que preparar uma vestimenta para a tua alma, no mundo das almas. E quando a pessoa não consegue preparar, o que é preparar? Confeccionar uma vestimenta para a alma. É agir como uma boa pessoa, é ter bons atos, é ter essa preocupação de não ser uma vergonha para o nome de Deus. Às vezes, sofrer um pensamento, sofrer alguma coisa, mas para que Deus não fique envergonhado, é para o bem. Tá? Aí com isso você está confeccionando essa vestimenta. Quando você deixa esse mundo e é encontrado no mundo das almas, a tua alma está vestida. E o Zohar fala, é uma vergonha para a alma que entra nua, desnuda no mundo das almas. Tá certo? Então a gente pode ficar com essa historinha aqui, principalmente se você aplicar isso para o dia a dia da tua vida. Você pegou aqui o recurso, as 4 etapas, que é o primeiro? Pedido de perdão, retorno a Deus, techuvá. Se não foi suficiente, Deus prepara o quê? Dia do perdão. Se o negócio que você fez foi tão horroroso que não deu certo, aí você vai passar uma fase de sofrimento. E se o negócio foi tão grave que essa terceira fase também não deu, aí vem a 4ª fase. É você pensar, e se você morresse amanhã? Aí você ganha força para dar um basta em tudo e consertar a tua vida. Aí você voltou, entre aspas, ao normal, entendeu? No dia a dia aí, teve sofrimentos? Use aquele recurso. Repassa na tua cabeça a história. O que você não pôde revidar ali naquele momento em realidade, faça isso em pensamento. Vai resolver, vai ajudar. Então, você já aprendeu isso. E como que você vê esse cenário na mulher de guerra? Você vê aquele cenário, eu realmente preciso dessa prisioneira? O nome já fala, ela é prisioneira de guerra. Então você vai se ligar a prisões? Então analisa, rapa a cabeça da mulher, será que eu ainda vou gostar dela? Deixa a unha crescer, será que eu ainda vou gostar dela? Então imagine lá, essa coisa que está acontecendo com você, pensa sobre, que seria o caso, rapar a cabeça, deixa a unha crescer, ainda você vai querer aquilo? Se tudo for dando certo, vai em frente. Tá certo? Tudo isso para não gerar um filho que traria aborrecimentos. Tá? Porque as nossas atitudes podem gerar aborrecimentos.
E para terminar, é dito no judaísmo que as nossas atitudes, nós geramos filhos. Lembram disso? As pessoas dentro do judaísmo que morreram no chamado EQM, experiências quase morte, elas passam pelo julgamento da forma que a Torá ensina, vê lá o sábio fazendo o julgamento, e aí elas se assustam com a fila de seres que estão acompanhando, e elas perguntam, nossa, mas o que é isso que causa pavor à pessoa? A resposta é, são teus filhos. Mas como são meus filhos? Os filhos que foram gerados por nossas atitudes aqui. E a gente gera atitude boa, é como se você gerasse um anjo do bem. E atitude real, você gera um anjo do mal. Nesta vida, pós esta vida aqui, as duas consequências aparecem. E você vai ter que lidar com os demônios que você criou, gerou, e com os anjos que você gerou. E aí, só para terminar, de fato, uma experiência, sem contar com a experiência, mas o fundo da coisa é, se você tem uma experiência ruim, então vamos dar um exemplo, naquela atitude que você vinha tomando, aquele estilo de vida, você gerou, vamos supor, vamos falar um só, um anjo negativo, que ele está com você, porque é assim também que o Zohar fala. Você cometeu atitude, você afeta a região esquerda negativa do céu e um ser é liberado para vir até a pessoa. Sabem disso, certo? E aí aquele ser vai influenciar mais ainda você a querer continuar a fazer coisa errada. Aí esse ser está andando com você, você nem sabe. Quando você modifica o teu comportamento, provavelmente por aquelas 4 áreas que eu disse, Teshuvá, Yom Kippur, sofrimento, dia da morte, essas 4 etapas, quando você consegue um conserto aqui, então você mudou de posição, certo? O que vai acontecer com aquele anjo que você gerou negativamente? O teu comportamento dali para frente vai fazer com que aquele anjo ruim que você gerou, ele se transforme também num anjo bom. Legal isso, não é mesmo? É muito legal. E como que você transformou a si mesmo, aquilo que você gerou de ruim, agora você vai começar a gerar coisas boas. Então aquele que foi gerado ruim por você, vai transformar. Isso aqui é muito legal. Tá? Então podemos parar aqui.